A paz do Senhor. Meus queridos, hoje vamos falar sobre um assunto que é muito recorrente, as pessoas me perguntam muito. Por que Deus não aceita o segundo casamento? A princípio, vamos ter que entender o que é um casamento e como se dá o segundo casamento, ok? Primeiro, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor diz o seguinte: Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. E nós vemos Cristo corroborando isso lá em Mateus, quando ele diz o seguinte: No princípio não era assim. Moisés vos permitiu dar carta de divórcio, mas no princípio não era assim. E ele explica: Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão um, não mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Nós vemos ele corroborando o que ele havia dito antes lá no Éden, Adão. Pois bem, em Malaquias capítulo 2, versículo 16, o Senhor vem nos dizer o seguinte através de Malaquias: que ele odeia o divórcio e aquele que cobre de violência, se encobre de violência como que de vestes, pois ele considera o divórcio uma violência. Algumas pessoas dizem o seguinte: não, Deus não odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Como se o repúdio fosse diferente de divórcio. E tentam explicar que no divórcio o homem deixa a mulher livre e no repúdio não, ele fica repudiando ela e não deixa ela livre. Mas não é verdade. Todo divórcio ele só acontece por conta de um repúdio que outrora iniciou-se. Não existe divórcio sem repúdio. Imagine você, um homem chega para sua esposa e diz: olha, eu te amo, tá tudo bem, eu amo meus filhos, amo minha casa, a vida da gente vai bem, tudo perfeito, eu não tenho ninguém, mas eu quero divorciar de você. Eu não sinto aversão a você, eu simplesmente quero divorciar. Ah, por quê? Não, porque eu quero viver só, solitário. Não existe isso. Nós sabemos, meus irmãos, que todo divórcio ele vem carregado de alguns motivos. E os principais dele são adultério, uma vida conjugal fora do casamento, e a grande maioria deixa sua esposa, seu marido, porque se envolveu romanticamente com outra pessoa. Daí vem o divórcio, vem o repúdio, vem aquela raiva e aquele ódio pelo cônjuge, pois aquela pessoa já está ligada emocionalmente a outra pessoa e acaba repudiando a pessoa com quem ele contraiu o vínculo matrimonial e quer se desfazer de todo jeito. E o Senhor chama isso de uma violência. Por que isso? Quando nós olhamos a criação, o Senhor fez o seguinte: ele fez Adão com suas próprias mãos, pois ele fez toda a criação com o poder de sua palavra. Faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se a luz, a terra, os animais, as ervas, mas no homem ele fez com suas próprias mãos. E o Senhor fez cair pesado sono sobre Adão e tirou uma costela, e de lá ele fez uma mulher, uma ajudadora, uma auxiliadora. Entregou para Adão e disse que essa seria sua esposa. Adão disse: essa é ossos dos meus ossos, carne de minha carne. Será chamada varoa, porque do homem foi tirada. Conhecemos bem a história. Mas o que muitas vezes nós ignoramos é que a mulher foi tirada do homem. E o homem ficou incompleto daí por diante. Aquele pedaço que foi tirado dele tem que voltar um dia para ele, na forma da mulher. Então, quando ele se une à sua mulher em matrimônio, ele volta a ser um. E quando nós observamos Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14 e 15, o Senhor diz o seguinte: que ele uniu o homem e a mulher fazendo uma só carne, e mesmo tendo o espírito em excesso, em outras traduções dizendo subejando espírito, em outras traduções dizendo tendo espírito à sobra, fez um só. E por que um só? Porque ele queria uma descendência piedosa, uma descendência santa. Então o Senhor ligou o homem à mulher espiritualmente, transformando os dois em um só. Então, se Deus, na criação, separou homem e mulher, tirou a mulher da carne do homem, não fez ela de barro, mas da carne do homem, para que um dia eles se unissem em matrimônio, essa ligação seria eterna. Seria até a morte. Pois só a morte tem o poder de separar, pois a morte vem de Deus. É Deus quem autoriza a morte. Então, não seria permitido o homem separar. Se é um projeto e um propósito de Deus, o homem não pode meter a mão e fazer como bem quer. Porém, nós vemos Paulo dizendo o seguinte, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39.
A mulher está ligada pela lei ao marido até a morte. Este, morrendo, ela está livre para casar com quem quiser, porém no Senhor. Ele aconselha que a mulher crente, ficando viúva, case com um homem crente. Mas ele diz que a mulher está ligada pela lei ao homem. E, consequentemente, o homem está ligado pela lei à mulher, até a morte. Então, só a morte tem permissão para separar. Mas quando um homem ou uma mulher decide separar e contrai novas núpcias, a Bíblia diz que isso é adultério. Ah, mas foi separação porque o homem era ruim, era rixoso, era mau, era adúltero, e a Bíblia permite. Não, não permite. Se você tem um homem e seu marido é um homem violento, que põe em risco sua vida, você pode separar, mas não pode casar. Porém, nós aconselhamos o seguinte, que ao separar, para preservar sua vida, vá orar. Entregue sua vida ao Senhor, clame pela vida dele, apresente ele no altar do Senhor e o Senhor transforma. Já vi diversos testemunhos desse tipo, onde homens violentos, onde homens maus foram alcançados pelo Senhor. Foram transformados, restaurados e tiveram seu caráter modificado. Como homens adúlteros, homens envolvidos com drogas e tantas outras coisas. Nós vemos o poder de Deus. Deus cura um câncer, Deus transforma um homem envolvido com magia negra num homem crente. Por que não vai transformar seu marido? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, Paulo diz que o homem descrente é santificado pela mulher crente e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. É santificado, irmãos, através das nossas orações, do nosso clamor, do nosso jejum, da nossa santificação pessoal. E através do testemunho que nós damos. Eles são restaurados através de nós, pois o Senhor tem um propósito de restaurar, de curar, de libertar eles. E usa nós como instrumentos para isso. Quando o homem ou a mulher simplesmente decide separar e casar novamente, ele ignora a vontade do Senhor. Ele ignora o plano original de Deus. Você é livre para casar com quem você quiser. Você escolhe. O problema é que nós não consultamos a Deus, não pedimos auxílio a Deus. Depois casamos, nosso casamento não vai bem e nós não buscamos a Deus para ajudar a consertar. Nós não clamamos a Deus, preferimos simplesmente abandonar e substituir. Porém, vivemos em adultério se casarmos novamente. A Bíblia vai deixar bem claro. O Senhor diz, lá em Mateus capítulo 19, versículo 9. Cristo diz, se o homem deixar sua esposa por qualquer motivo, a não ser por fornicação, ele comete adultério. E a mulher abandonada também vai cometer adultério se casar novamente. Quando fala por qualquer motivo, a não ser por fornicação, ele está falando do noivado judeu. Pois o povo hebreu, eles tinham um costume. O homem era separado para casar com a mulher separada para casar com o homem. Os pais faziam aquele contrato desde pequeno, com 12 anos de idade, 13 anos. E o homem levava um tempo para preparar a casa, dote, essas coisas. Mas eles já estavam prometidos, então já eram casados. Eles só não tinham contraído as núpcias. Se nesse meio tempo a mulher acabar se envolvendo com outro homem, praticar fornicação ou prostituição, então o homem, sabendo daquilo, ele pode lavrar uma carta de divórcio e despedir ela, pois ele não se fez uma só carne com ela. Devemos entender que fornicação é o pecado do solteiro. O pecado do adultério é o pecado do casado, perdoe, é adultério. O pecado do solteiro é fornicação. O pecado do casado, adultério. Tanto que Cristo usa duas palavras no grego naquele discurso. Ele diz o seguinte, se o homem deixar sua esposa por qualquer motivo, a não ser por porneia, ele vai cometer moicheia. Moicheia é a palavra grega para adultério e porneia para imoralidade sexual, fornicação, prostituição, promiscuidade. Mas devemos entender que o único pecado sexual que o homem pode cometer, seja qual for, é chamado de adultério, pois ele está traindo o seu cônjuge. Independente dele praticar a prostituição, dele praticar o homossexualismo. Mas o solteiro, ele praticando qualquer ato sexual, promiscuidade, prostituição, seja qual for, é uma fornicação, pois é o pecado de solteiro. Então fica bem claro de que não existe permissão para um segundo casamento. Existe uma permissão para divorciar
na verdade, não é uma permissão para se divorciar, é uma tolerância por conta da dureza do coração. É uma tolerância que foi dada por Moisés. Porém, o Senhor quer que você perdoe. Por isso ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. 490 vezes. E só é possível perdoar uma pessoa mais de uma vez se a gente tiver o convívio com ela. Como você pode perdoar seu marido a segunda vez se na primeira você já mandou embora? Então não existe uma possibilidade de um segundo casamento, a não ser por morte. Outra coisa, meu irmão, se teu marido te traiu e tu diz que perdoa ele, mas não quer mais conversa com ele, não confia, não consegue conviver com ele, onde é que está o perdão aí de verdade? Teu marido te traiu, te abandonou, mas aí de repente o Senhor tirou as escamas dos olhos, libertou ele, ele volta, vem falar contigo e te pede perdão, pede para voltar. E tu diz, não, não quero. Eu te perdoo, mas vai ver tua vida só. Isso é falta de perdão. E a palavra do Senhor diz que aquele que não perdoa de Deus não recebe perdão. Então nós ficamos cada vez mais encurralados na vontade do Senhor. Não é fácil a restauração de casamento, não é fácil perdoar um adultério, não é fácil perdoar um abandono. Mas o Senhor diz que depois que o homem se casa, ele se torna uma só carne. E toda tentativa de separação é uma violência, causa uma ruptura e a morte. A morte espiritual e muitas vezes a morte natural. Por isso, todo aquele que é repudiado, todo aquele que é abandonado e vai lutar por seu casamento, ele sofre tanto. Ele sofre a dor do luto. Ele passa pelos estágios do luto. Ele se sente sangrando, o seu coração partido, literalmente partido. A ciência diz que ele adquire a síndrome do coração partido. A psicologia diz isso. Então, irmãos, mediante a tanto sofrimento, o Senhor não permite o divórcio. Ele quer que o homem tenha um coração quebrantado, um coração brando. Quer que o homem tenha outra postura. Ele quer que o homem tenha uma descendência santa, pura. Como ele pode ter uma descendência santa se ele casa com uma mulher, depois tem filhos com ela, abandona, casa com outra, tem filhos, abandona, casa com outra? Como aquela descendência pode ser pura? Um homem que fica espalhando sua semente. O Senhor condena isso. Traz consequências espirituais para os filhos, traz consequências espirituais para ele, para sua esposa, para todos. Por isso, irmãos, Deus não permite o segundo casamento. Ele não aceita. Ah, mas ele me traiu, então eu estou livre. Irmãos, a Bíblia é bem clara. Toda punição para o adultério é a morte. Nós não praticamos isso hoje. Algumas nações lá no Ocidente, no Oriente, elas ainda praticam isso, como Somália e outras. Os islâmicos. Porém, irmãos, nós temos que entender que Deus deixa claro que não existe essa exceção. Por mais que não seja praticado a morte pelo adultério, existe uma morte espiritual. Então que fique bem claro para nós, que nós possamos entender que não existe essa permissão, não existe essa tolerância. O que o Senhor quer é que a gente lute, conserte o que está errado, para vivermos debaixo de sua graça. A paz do Senhor a todos. Até a próxima.